Advérbio. Definição. Advérbio é a palavra que basicamente modifica o verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Observe os seguintes exemplos. O cavalo correu bem. O trem parou longe. A vaca engordou muito. Temos 3 substantivos precedidos de artigos que exercem a função de sujeito: cavalo, trem, vaca. Temos 3 verbos indicando ações: corre, parou, engordou. E circunstância. E 3 palavras que modificam essas ações: bem, longe, muito, acrescentando-lhes uma circunstância. Pode-se correr bem ou mal, parar longe ou perto, engordar muito ou pouco. São, portanto, 3 advérbios que expressam, respectivamente, o modo de correr, o lugar em que o trem parou, a intensidade de engorda. Podemos ter ainda 2 ou mais palavras com o mesmo valor de um advérbio. São as locuções adverbiais. Modificando os exemplos iniciais, temos: o cavalo correu a galope, ou seja, o cavalo corre a rédea solta. O trem parou nas imediações. A vaca engordou em demasia. Advérbios de intensidade. Retomemos o exemplo: o trem parou longe. Já vimos que o advérbio longe modifica o verbo. No entanto, observe que o próprio advérbio pode ser modificado. O trem pode parar muito longe, longe demais, mais ou menos longe, tão longe, etc. Ou seja, o próprio advérbio pode ser modificado por outro advérbio de intensidade. O mesmo ocorre com os adjetivos. Quando falamos aquela casa é grande, a casa pode ser muito grande, bem grande, etc. Isso nos leva a uma definição mais ampla do advérbio. Palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Classificação dos advérbios. Os advérbios são agrupados de acordo com as circunstâncias que expressam. Dessa forma, a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, reconhece 7 espécies. De lugar, que é longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, atrás, adiante, à direita, à esquerda, ao lado, para dentro, etc. Domingo, lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode, por exemplo. Advérbios de tempo: hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, breve, tarde, cedo, à noite, de vez em quando, de tempos em tempos, etc. Você sabe que jamais eu viverei sem o seu amor. Porém, há um caso diferente que marcou num breve e tempo meu coração para sempre. Você vê ali exemplos de advérbios de tempo. Advérbios de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, à toa, às pressas, com amor, em silêncio, e a maioria dos advérbios terminados em mente: suavemente, fortemente, etc. Um exemplo: por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Advérbio de negação: não, tampouco, de modo nenhum, de jeito nenhum, etc. Exemplo: quando alguém que não me lembro anunciou, Portela, Portela. De dúvida: talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente, etc. Advérbios de intensidade: muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto, tão, de pouco, de todo, etc. Exemplo: diga um verso bem bonito. Advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente,
com certeza, sem dúvida, etc. Então, recapitulando essa sessão, qual é a classificação dos advérbios? Bom, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, podem ser de 7 espécies, a saber, de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida, de intensidade e de afirmação. Advérbios interrogativos. A ANGB ela reconhece ainda 4 advérbios que são empregados em orações interrogativas, diretas ou indiretas. Os advérbios interrogativos exprimem circunstâncias de lugar, de tempo, de modo e de causa. Exemplo de lugar: onde? O mistério não acaba. Onde anda o bicho da goiaba? Advérbios de tempo: quando? Quando alcançaremos o limite, o ápice da perfeição, quando? Advérbios de modo: como? Como beber dessa bebida amarga? Advérbios de causa: por quê? Por que me pediram para eu me comportar feito homem e me botaram para fora da sala? Recapitulando, advérbios interrogativos exprimem circunstâncias de lugar, de tempo, de modo e de causa. Graus do advérbio. Vamos retomar 2 exemplos que nos levam a ampliar a definição de advérbio. O trem parou longe. O trem parou longe demais. Ao compararmos essas frases, percebemos que os advérbios admitem uma gradação. Essa gradação também pode ser detectada quando dizemos: esse trem parou mais longe que aquele. Este trem parou tão longe quanto aquele. Ou este trem parou menos longe que aquele. Concluímos então que o advérbio apresenta grau superlativo, longe demais, e o comparativo, mais longe que, menos longe que, tão longe quanto, e, em ambos os casos, o processo é igual ao do adjetivo. Grau superlativo. O superlativo ele pode ser sintético ou analítico. Sintético: acrescenta um sufixo ao advérbio, como em muitíssimo, juntíssimo, perticíssimo, etc. Analítico: o advérbio aparece modificado por outro advérbio, normalmente de intensidade, longe demais, muito longe, tão longe, etc. Grau comparativo. Forma-se o comparativo do advérbio do mesmo modo que o comparativo do adjetivo, de superioridade, de igualdade, de inferioridade. Exemplo de superioridade: acordei mais tarde que você. De igualdade: acordei tão tarde quanto você. De inferioridade: acordei menos tarde que você. Melhor e pior. As formas sintéticas melhor e pior podem ser adjetivas ou adverbiais. No primeiro caso, refere-se aos adjetivos bom e mal. No segundo, aos advérbios bem e mal. Observe os exemplos. Era um jogador imprevisível. Um dia fazia o melhor passe da partida. No outro, a pior jogada do mundo. Nesse caso, temos os 2 adjetivos referindo-os a bom passe e má jogada, respectivamente. Outro exemplo: não estou melhor nem pior, continuo na mesma. Temos agora 2 advérbios referindo-se a bem e a mal, respectivamente. Note também que quando os adjetivos melhor e pior apresentam flexão de número, melhores passes, piores jogadas, o que não ocorre quando se trata de advérbios. Não estamos melhor nem pior. Uma outra observação, diante de adjetivos particípios, é recomendável o uso de formas analíticas, mais bem e mais mal, em substituição a melhor e pior. Assim, as crianças deste país deveriam ser mais bem alimentadas. Aquele é o aviso mais mal redigido que já li. Nunquinha.
É interessante notar como o povo, em sua linguagem coloquial, criou mais uma flexão do grau para o advérbio, o diminutivo. E mais interessante ainda, o diminutivo tem, na realidade, o valor de um superlativo sintético. É o que ocorre, por exemplo, quando falamos moro pertinho da escola, querendo dizer moro muito perto da escola. O advérbio no diminutivo também indica afetividade. É quando, numa conversa mais íntima, usamos, por exemplo, nunquinha, bastantinho, tantinho, juntinho, etc. Agora um exemplo de texto.